Olá, sejam bem-vindos aí a mais esse vídeo. Voltando aqui à nossa explicação da microconta, expliquei aqui do filtro, né, das obrigações, da ideia de filtrar tudo. O que a pessoa vai encontrar nessa solução microconta? A gente está pleiteando a resolução de problemas reais do MEI. O que a gente quer dizer com problemas reais? São coisas que acontecem todo santo dia. Não é uma proposta para resolver um problema fictício, ou um problema que não existe, ou um problema que talvez no mundo remoto talvez aconteça. Não. São problemas reais que o MEI atravessa. Nós conhecemos esse tipo de cliente, nós temos autoridade para falar, porque nós atendemos vários e vários e vários ao longo da nossa vida. Então, a proposta é atender problemas reais. Quais são esses problemas reais? O primeiro deles é a questão de software. Quando a gente fala de software, nós falamos de controles. Quando a gente fala de controles, a gente fala de informações para tomada de decisão, informações para que a pessoa tenha um pouco mais de musculatura empresarial. Todo mundo que começa como MEI tem o sonho de aumentar o teu próprio negócio, tem o sonho de ser uma empresa normal e de ter um crescimento, de ter vamos dizer assim, uma evolução natural. As empresas não conseguem evoluir se elas não têm controle. Então, a primeira proposta nossa como microconta, a primeira ferramenta a ser entregue é a questão de software para controlar venda, controlar cliente, controlar financeiro e muitas outras funções que um MEI precisa para poder ser gerenciado, para poder ter informações. Imagina que de um controle de vendas, a gente consegue tirar uma série de informações. De um controle de clientes, a gente tira todo um trabalho de marketing em cima de um controle de clientes. Pô, se eu vendo, sei lá, um artesanato e eu lancei um novo produto da minha criação. Se eu tenho um cadastro de cliente, eu sei para quem que eu vou mandar uma mensagem para vir conhecer a minha nova arte. Se eu fabrico bolo, eu vou mandar, se eu tenho um cliente que não me compra a determinado tempo, eu vou mandar uma mensagem para ele vir experimentar. Se eu crio um sabor novo, uma receita nova, enfim. Quem tem um controle de clientes consegue tirar muita informação disso. Quem tem um controle de vendas consegue entender quais são os meses do ano que tem uma sazonalidade. Mas aonde que essa pessoa vai pegar essas informações? Ela vai pegar dentro de uma plataforma que é a microconta. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são coisas que a pessoa aciona no suporte, são coisas que as pessoas perguntam, são coisas que as pessoas vão atrás e querem saber. E a gente está aqui oferecendo o quê? Um software para trazer todas essas informações e fazer com que o MEI tenha um pouco mais de musculatura para que possa crescer, para que possa enxergar o mundo com mais possibilidades. Obviamente, ser MEI significa você ter um aspecto de regularidade, ou seja, você tem que entregar a sua declaração anual e você tem que pagar as suas guias. Nisso daí, talvez muitos MEI tenham uma dificuldade de anualmente entregar a declaração e deixar em dia, tá? E acompanhar esse processo. Então isso aí é uma ferramenta muito tranquila. No nosso caso, a pessoa vai acessar a conta, lá dentro da conta tem o calendário, dentro daquele calendário ele vai simplesmente baixar a declaração dele, que vai ser entregue por nós todo ano com regularidade, não deixando ele ficar irregular. Todo mês ele vai lá no calendário, pô, só um cliquezinho ele tem acesso à guia de MEI dele, ele consegue pagar ela, ele consegue tá em dia com as obrigações dele. Não precisa a gente explanar muito isso, porque é um assunto, ao meu entendimento, assim, já um pouco pacificado, muita gente já conhece, sabe o que é um MEI e sabe quais são as obrigações que um MEI tem. Bom, dentro desse assunto, controle de regularidade, a gente precisa fornecer para o MEI os extratos de pendências, muitos deles são desenquadrados do MEI porque não estão pagando.
Então é preciso a gente puxar as pendências, informar o que ele está devendo, deixar esse relatório à disposição dele, ao alcance dele no ambiente que ele enxergue. Existe a certidão negativa, que é muito importante a gente tirar a cada 6 meses ou a cada ano, a gente tirar uma certidão negativa. O próprio parcelamento e orientações sobre como resolver as situações do alvará. Eu mencionei para vocês essa mudança na regra, e que vai trazer uma fiscalização maior, e muitos MEIs simplesmente não conseguem ter alvará. Ou seja, ele fica irregular. Se ele não tem alvará, ele não consegue emitir uma nota fiscal. Tá? Ele tem dificuldade nesse processo. Então, o alvará é uma parte importante dentro da regularidade do MEI, que é uma proposta da microconta. Então, o cliente ele vai abrir uma conta microconta, ele vai ter toda essa regularidade lá dentro, ele tem um suporte para ele contar, ele aciona pelo WhatsApp, ele aciona pelo e-mail, e ele tem todas essas informações num lugar só, dentro de um calendário, tá tudo colocadinho ali, com um clique ele consegue acessar tudo isso. Uma outra novidade também é o registro de empregado. Então, através da microconta, o MEI ele pode registrar um colaborador, e a gente envia mensalmente a folha de pagamento e também os encargos, e principalmente nós trabalhamos com ele no processo de rescisão desse funcionário. Como eu venho dizendo aqui, o MEI é um público que não tem muita informação técnica. Não é que ele não tem muita informação de modo geral, ele tem muita informação e ele é um vitorioso, nenhum demérito, nada disso. É que o MEI não tem informação técnica. A maioria dos MEIs não sabe que ele pode registrar um funcionário com um encargo trabalhista muito baixo. Às vezes a esposa do dono de um MEI trabalha com ele a vida inteira e não se aposenta porque ele não teve a informação de registrar ela com ele, para que ela também tenha aposentadoria, mas como funcionário. Às vezes você tem um colaborador lá que está com você desde o início, trabalhando e não vai se aposentar por falta de uma informação. E o custo de registro de um funcionário no MEI é um custo acessível mediante a toda a vantagem que tem. Então é possível sim registrar um empregado no MEI e dentro da microconta você tem essa facilidade. Inclusive a gente formatou ela aqui, ela está já nesse lançamento, ela está à disposição, ok?